Bom dia, pessoal. Bom dia! Que bom estar aqui. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, casa, por ter dado a oportunidade do trabalho. Já era para ter vindo, né, Débora? Mas só que teve um imprevisto. Um imprevistozinho pequenininho aí, não deu para a gente conciliar. Gente, hoje nós vamos falar do perdão e do amor. A princípio, eu ia falar só do perdão. Mas não tem como falar de perdão sem falar de amor. Essas duas virtudes estão muito conectadas. É impossível a gente perdoar sem amar. Não tem como. A gente só vai conseguir perdoar tendo amor dentro do nosso coração. E a gente vai ver ao longo do estudo que tipo de amor é esse. Será que a gente já realmente conhece esse amor? Será que a gente já tomou consciência desse amor? Dessa maneira de amar? Dessa maneira que o Cristo veio trazer para a gente? Será que a nossa consciência já está com total conhecimento de causa desse amor? Ou a gente só conhece esse amor que a gente fala para os nossos filhos, não que seja pequeno, mas será que a gente só fala desse amor, amor que a gente sente pela esposa, pelo esposo, pelos amigos? Será que é o mesmo amor? Será que tem alguma diferença? Será que o outro amor ele é mais sublime e não é? Vamos dar uma olhadinha para frente. Então, convido vocês, então, para a gente estudar junto. Eu encontrei essa foto na internet e eu achei, assim, perfeita, né? Enquanto a gente não perdoa, nós estamos acorrentados. Ódio, mágoa, rancor nos acorrentam. Os bons espíritos sempre nos dizem que se a gente quer ter alguém ao nosso lado para sempre, basta a gente odiar. A melhor maneira da gente ter alguém do nosso lado é através do ódio. Ele vai estar sempre do nosso lado. Pode ter certeza disso. Ele não vai nos deixar. Aqui, ou se ele for para o outro lado, ele vai estar pegadinho em nós. Então, essa corrente aí, eu e meu irmãozinho ali do passado, e a gente está ali. Quando a gente consegue quebrar esse elo, essa corrente, ele vai transformar nisso aí. Um pássaro, liberdade, alçar voos altos, que a gente não tem nem noção da altura desses voos que a gente ainda vai alçar. Nós estamos ainda, gente, no mais baixinho do baixinho que a gente possa imaginar. Nós não conhecemos virtudes ainda, nós temos noção das virtudes, mas ainda não conseguimos identificar, saber. A gente identifica muito fácil o erro no nosso irmão. Por que o erro do nosso irmão é fácil da gente identificar? Porque está em nós também. O mesmo que nós identificamos no nosso irmão, tem em nós. Tudo que a gente identifica de errado nele, está em nós. Senão a gente não identificava. Mas o amor ainda é tão difícil da gente identificar, né? Perdão, humildade. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Olha o que Jesus veio trazer para a gente, logo de início. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Então Jesus veio falar para a gente que ele não veio destruir a lei. Mas que lei é essa que Jesus não veio destruir? A lei de Moisés? Será que foi essa lei que Jesus veio, né? A gente sabe que não. Jesus não veio destruir a lei de amor, a lei de Deus. Os profetas que vieram antes profetizaram tudo que Jesus ia fazer e tudo mais. Então Jesus veio para ele poder vivenciar aquilo que os profetas previram antes. Jesus não precisava ser batizado por João Batista no Rio. Para quê? Mas os profetas vieram antes e falaram que João Batista ia batizar e tudo mais. Então Jesus ali estava. Porque ele queria dar o exemplo para nós. E aí vem aqui, eu deixei bem grifado esse perfeitamente, porque é assim que tem que ser. Nós não podemos ter nenhuma marca no nosso perispírito, por menor que seja. A gente vai ter que voltar para a gente poder limpar aquela poeirinha que está ali no nosso perispírito.
Tem um livro de André Luiz, eu não consigo me lembrar qual, me veio agora na mente. Tem um mentor em nosso lar que ele já é mentor em nosso lar. Então, ele não é um espírito da ralé, não. Ele é um mentor, ele já tem um grupinho ali que comanda. E eles estavam, um certo dia, na organização de uma reencarnação. Eles estavam organizando uma reencarnação, então, juntando as peças do quebra-cabeça, faltava uma peça. Faltava um espírito para poder encaixar naquele grupo ali, para eles poderem vir resolver toda aquela questão de uma vez. E eles começaram a procurar qual era aquele espírito, por que a gente não encontra, e até que ele falou assim, sou eu, o mentor. Ele tinha uma poeirinha no perispírito dele, uma marquinha, e já era mentor. Mas ele tinha uma marquinha lá no perispírito dele. E aí ele teve que voltar para a Terra, reencarnar de novo, para poder limpar, para poder expurgar tudo aquilo ali. É a única maneira. Então, aí voltou, expurgou, e hoje ele já está mais elevadinho. Mas então, vamos lembrar sempre dessa palavra, gente. Quando a gente for fazer alguma coisa, se formos perdoar, perdoemos perfeitamente. Amemos perfeitamente. Damos tudo de nós nesse momento. Quando a gente for fazer alguma coisa, fazer com amor, com vontade, com desejo, com ganas mesmo. Não deixar nada para trás. Porque essas poeirinhas que vão ficando para trás, elas vão se acumulando no nosso perispírito. E um dia tem que limpar. Ódio, vingança, rancor, isso é provado cientificamente, se transforma em doença no nosso corpo. Nosso corpo material se adoece por esses sentimentos que ainda carregamos. Infelizmente. Então, a hora que a doença vier tocar nossa porta, não reclamemos, agradeçamos, porque está sendo a maneira que está sendo encontrada a gente expurgar essas poeiras do nosso perispírito. Se revoltarmos, nós vamos ter que voltar aqui outra vez, passar pela mesma situação. Na hora que a doença vier, agradeçamos. Vamos conversar com ela. Ô, minha irmã, seja bem-vinda. Estou aqui, quero, né? Vamos trabalhar junto. É assim que a coisa funciona. A nossa mente é muito forte. Nós não sabemos ainda. Se a gente soubesse a força que tem a nossa mente, nós não estaríamos hoje passando por uma pandemia. A gente não estaria. Nós somos capazes de nos curarmos. Nós não precisamos de médicos. Claro que os médicos estão aí pelo nosso nível. Mas nós somos capazes de nos curarmos. Com a nossa força da mente, a gente é capaz de curar. A gente tem que acreditar. Jesus disse, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente faria um monte mudar de um lado para o outro. Que dirá? Uma cura. Sigamos. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, felizes aqueles, né, que conseguem ter já esse sentimento, essa misericórdia pelo seu semelhante. Vai receber em troca. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Vamos tentar entender esse parágrafo, porque a gente sabe que Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é tudo de bom. Então, falar que Ele não vai nos perdoar, aí vai falar assim, pô, mas que Deus é esse? Então, daí é aquele Deus vingativo lá de trás? Não. Esse Deus que está aqui, gente, é a nossa consciência. Ele está aqui, ó, dentro da nossa consciência. É isso que não vai deixar com que não nos perdoemos. Porque vai ser nós mesmos que vamos nos cobrar. A dívida é nossa. E a hora que a gente atravessar para o outro lado, a gente vai tomar consciência dessa dívida. E aí a gente vai se cobrar. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Isso a gente, né, somos titular nessa parte, né? A gente não adora barraco, nada disso, né? A gente chama todo mundo assim no cantinho, escondido, e vai falando, né? Vamos boa, vem cá, meu irmão, vamos. A gente gosta de falar,
Olha que tá o povão mesmo, né? E a gente sabe que isso é errado. Então, a melhor maneira, vamos chamar nosso irmão de lado e falar, meu irmão, desculpa, mas a maneira como você falou comigo não me agradou, foi uma maneira meio ríspida e tal. Saber conversar, saber expor a situação. Talvez aquele nosso irmão nem percebeu o que ele tenha falado. Se a gente falar com ele de modo educado, ele vai compreender. E aí o que vai entender? Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, se a gente falar com educação com ele, com certeza a gente vai ganhar um amigo. Mas se a gente for grosseiro com ele, na mesma situação, a gente vai arrumar um inimigo. Talvez um obsessor para uma próxima vida, por uma coisa pequenininha. Mas é assim que acontece. Começa, essas obsessões, né, bem elevadas, começa com uma coisa pequenininha. E vai ganhando proporções. Por quê? Um simples pedido de desculpa, um simples pedido de perdão resolveria toda aquela situação. Mas o nosso orgulho ainda é tão grande que a gente não consegue. Se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí eu lembro da oração que Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso. Eu sempre digo que o Pai Nosso, além de uma oração linda e maravilhosa, ele é um contrato. Ele é um contrato. E nós somos ótimos em contrato. A gente lê as letras grandes, as pequenininhas lá na base, a gente nunca lê. E esse contrato tem um monte de letrinha pequenininha lá. Quando na oração a gente fala, né? Perdoe os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que eu vou chegar para Deus, pedir para Ele me perdoar, se eu não perdoo o meu irmão que pisou no meu pé? Como? Como é que eu vou pedir perdão para Deus? Com que cara eu vou chegar para Deus e pedir perdão para Ele? Impossível. Outra passagem, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Será que realmente a gente está preparado? Na hora que ele vem, busca um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, um filho. Será que nós aceitamos essa vontade dele? Será que nós estamos de acordo com essa vontade dele? Ou será que a gente vai questionar ele? Por quê? Porque comigo, né? A gente sempre pergunta se acontece uma enfermidade com a gente sempre pergunta, por que comigo? E por que a gente não pergunta, por que não comigo? Por que eu sou melhor do que os outros? Por que não acontece comigo? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular. Sós com ele, vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houverdes pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, dá um total aí nessa continha matemática, 490 vezes, né? E a gente sabe que essas 490 vezes é o mesmo pecado. O que Jesus está dizendo para nós? Perdoe, perdoe e perdoe. Perdoe sempre, não importa. Se o teu irmão está pecando com você no mesmo pecado, no mesmo erro, é porque ele ainda não aprendeu. Mas se você já aprendeu a perdoar, perdoe-o. Não importa se ele vai errar com você 1, 5, 10 ou 100 vezes. Perdoe-o. O perdão vai ser ótimo para ele, mas vai ser muito melhor para mim. Porque eu vou estar quebrando aquela corrente, né, para me poder libertar. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então a gente sabe que esse juiz é a nossa consciência, é ela que vai nos julgar, é ela que vai nos condenar. E essa prisão é uma prisão mental, que pode ser no plano espiritual, onde a gente vai se encontrar em cavernas, a gente vai se encontrar em pântanos e tudo mais. Tudo por não houvermos perdoados. E a gente só vai sair dali quando a gente pagar o último ceitil. Então, como é que a gente vai pagar isso?
somente através do arrependimento verdadeiro e puro e da oração. A hora que a gente buscar esse arrependimento dentro de nós e a gente orar de verdade, buscando a Deus, é que a gente vai conseguir sair de dentro dessas cavernas, de dentro desses pântanos, desses locais horríveis que a gente lê nas literaturas que temos, que tantos irmãos padecem e sofrem no mundo espiritual. Então, se não quisermos ir para esses locais, é melhor a gente começar a trabalhar o perdão agora. Esse é o momento. A gente sabe que o nosso planeta está dando um salto agora, nem é uma mudança, eu digo que é um salto, mas para a gente ir para a regeneração, a gente tem que melhorar. Você já pensou que vergonha a gente chegar lá na regeneração, todo mundo bonzinho lá, e a gente chegar, né, com essas nossas imperfeições ainda? A gente vai querer voltar correndo. Como que a gente vai... Imagina a gente chegar perto de Bezerra de Menezes? Como que a gente vai estar perto de Bezerra de Menezes? Imagina o que sai do pensamento de Bezerra. A gente vai estar ali perder pensando o quê? Meu Deus. Quero nem chegar perto. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente efeito moral. Há também efeito material, que é o que eu falei com vocês, que se a gente tem ódio ainda, rancor e mágoa, vai se transformar em doenças, enfermidades para o nosso corpo. Então, é esse efeito material. E o moral é o que vai nos levar para esses locais terríveis no plano espiritual. E mesmo aqui na Terra, a gente vai começar a sofrer horrores aqui na Terra por esses sentimentos que a gente ainda traz com a gente. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Isso não é certo. A gente sabe que o animal aqui vai morrer, né? Mas o veneno que está dentro de mim não vai morrer. Ele vai comigo. Do jeito que eu estiver aqui agora, se me der um infarto e eu cair, espero que não aconteça. Se acontecer, do jeito que eu estou aqui, é a maneira como eu vou chegar do outro lado. Exatamente como eu estou. Com todas as minhas imperfeições. Todas. Sem podem tirar nenhum. Eu vou chegar exatamente assim do outro lado. Então, esse provérbio não é real. Não é verdadeiro. O animal pode até morrer, mas o veneno vai continuar vivo. E a gente sabe que o obsessor estando do outro lado, ele vai ter 24 horas por dia para estar caminhando junto com a gente. E aí ele vai começar a guiar nossos passos, nosso caminho, até ele tomar a nossa mente. Que aí é a subjugação. A obsessão jamais no nível mais alto, que a gente já não consegue mais ter nem controle das nossas atitudes. Então, uma coisa que era pequenininha, ganhou proporções, cresceu, virou uma bola de neve enorme, e aí a gente chega num ponto desse, que a pessoa muitas vezes não tem nem controle dos movimentos, da fala e de nada dela mais. Olha que frase mais linda. A maior prova de amor é o perdão. Essa é a maior prova de amor que a gente tem. Tem um caso aqui nos Estados Unidos de uma senhora, ela vive acho que no Alabama. Ela tinha um único filho. Um único filho. E esse menino se envolveu com alguns amigos não muito bons e um desses companheiros dele acabou tirando a vida dele. E ela perdeu o único filho dela. E aí, durante o processo e tudo mais, ela descobriu que esse rapaz também era filho único. E a família dele o abandonou. A família consanguínea dele o abandonou lá no presídio. E ela sofria muito a perda do filho dela. Era o único filho que ela tinha. E ela decidiu visitar esse rapaz no presídio para tentar entender por que ele tirou a vida do filho dela. E ela foi no presídio, pediu autorização, foi no presídio e começou a visitar esse rapaz. A princípio, o rapaz meio redinho, porque é a mãe do rapaz que eu matei, né? Agora, essa mulher está querendo visitar eu, por quê? Nem minha família não vem me visitar. Mas concordou, começou a recebê-la.
E nessas visitas foi nascendo um sentimento de perdão, um sentimento de amor daquela senhora por aquele rapaz. Começou a brotar um perdão verdadeiro, um amor verdadeiro, e ela decidiu que ela não iria abandonar ele. Ela decidiu que ela iria adotar ele como filho dela. Ela falou, eu já perdi um, eu não vou perder o outro. Por quê? Porque nas visitas, nas conversas, nasceu o amor, brotou o amor ali. E ela começou a auxiliar aquele rapaz, com visitas periódicas, levando coisas para ele no presídio. E aquele amor foi mútuo, dela para o rapaz, do rapaz para ela. E aí ela lutou muito para até tirar ele do presídio. Ela foi uma das testemunhas para tirar ele do presídio. E hoje eles vivem numa casa geminada no Alabama, Mother e Dora, né? Elas são uma do lado da outra. Ela vive de um lado, ele vive do outro. É meu filho para lá, minha mãe para cá. Os filhos dele vão correndo na casa da avó, porque chamam ela de vó e tudo mais. E isso é amor, gente. Que é muito fácil eu falar que eu perdoo, mas aí um irmão meu chega, eu saio daqui da casa espírita, nossa, hoje eu aprendi sobre o amor, sobre o perdão, agora eu já perdoo. E aí eu chego lá na minha casa, eu encontro um sem-teto que invadiu minha casa, está morando lá na minha casa. Ele e mais uns 2 ou 3 estão lá morando lá na minha casa. Eu chego, vou entrar e falo, não, peraí, a casa aqui agora é minha. Você vai ter que arrumar outra casa para você. E aí, o que eu faço? Eu deixo esse meu irmão morando ali na minha casa e vou buscar outra? Ou eu vou ligar o 911 e chamar a polícia para ele? É esse amor. Será que nós já conseguimos? Se eu falar que já, eu estou mentindo. Eu não consigo ainda. Mas e se for um caso mais grave ainda? Eu chegar na minha casa e encontrar que alguém assassinou um membro da minha família. Será que eu vou perdoar ele? Será que eu vou conseguir olhar para ele com esse mesmo olhar dessa senhora? Porque essa senhora olhou para ele com o olhar de Cristo. Será que eu já conseguiria olhar para ele? Saber que ele tirou a vida de um membro da minha família? Mas é esse o amor que o Cristo veio trazer para nós. Lembra no começo que eu falei da diferença do amor? É esse amor que o Cristo quer para nós. É esse amor que nós temos que aprender a trabalhar dentro de nós. A gente só vai conseguir perdoar verdadeiramente quando a gente amar verdadeiramente. É preciso amar verdadeiramente para perdoar verdadeiramente. Tudo isso, gente, todas essas virtudes estão em nós. Nós não temos que buscar em lugar nenhum. Todos nós temos. Só temos que fazer ele eclodir, nada mais. Quando a gente descobrir esse amor tão grande que existe em nós, imagina a nossa felicidade. O mundo vai deixar de existir guerra, enfermidades, inimizades. Para quê? Todo mundo se ama. Se, portanto, fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide, antes reconciliar-vos com vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Então, o que eu estou querendo oferecer para Jesus? Qual é a minha oferenda para Jesus? Que oferenda é essa? Será $10, $100? Ou será algum sentimento que está dentro de mim que eu quero ofertar para Jesus? Como que eu vou ofertar um sentimento para Jesus se eu ainda não consigo perdoar meu irmão? Aqui no próximo parágrafo vai dizer, olha, quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão antes de depois a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agrado que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então sua oferta será bem aceita, porque virá de um coração expungido.
de todo e qualquer pensamento mau. Então, na hora que eu for ofertar alguma coisa para Jesus, o meu coração tem que estar escondido. O coração que tem ódio, que tem mágoa, que tem raiva dentro, não tem lugar para o amor. Para a gente ter amor dentro do nosso coração, nós temos que limpar o nosso coração. Precisa fazer uma faxina dentro do nosso coração. É a única maneira do nosso coração ter condições de deixar o amor nascer dentro. Enquanto existir sentimentos baixos dentro do nosso coração, não tem lugar para amor. Como que o amor vai entrar no nosso coração se o ódio está ali na porta? Aqui não, aqui você não entra. Mas a partir do momento que o amor tomou conta do nosso coração, o ódio não vai entrar mais. Porque a hora que ele chegar, ele vai estar de cara com a luz ali na entrada. O amor é brilhante, é grande. Não vai ter lugar para o ódio. Ele vai encher o coração inteiro. A hora que o nosso coração estiver cheio desse amor, o ódio não entra mais. E quando ele fala que o homem precisa perdoar e reparar, nós, os espíritas, a gente sabe disso de cor. A gente sabe que não adianta só eu perdoar. Se o Hércules me ofendeu, eu vou perdoar ele. Mas eu vou ter que reparar o erro que eu cometi contra ele. Eu tenho que reparar. Sabe por quê? Porque a minha consciência não vai cobrar. Ninguém vai me cobrar. A minha consciência que vai. Então, aquela poeirinha lá atrás pode ter sido uma simples ofensa que eu cometi contra o Hércules. Sujou, manchou o meu perispírito. O nosso perispírito não pode ter nenhuma mancha para que a gente possa ir para um lugar melhor. Tem que ser limpo, puro, com sentimentos reais e verdadeiros. Eu posso mentir para quem eu quiser. Para todos vocês aqui eu posso falar que eu amo, que eu perdoo e tudo mais. Mas para mim não. Não tem como eu mentir para mim. A minha consciência não deixa. Então, perdoamos sim, mas tenhamos em mente que nós vamos ter que reparar. Aí vocês me perguntam, mas então se cometer um crime, ele vai ter que voltar aqui e passar pela mesma situação? Nem sempre. Cada caso é um caso. Se você cometeu um crime hoje, e você se arrependeu, e você começar a trabalhar no bem, se você começar a trabalhar no bem de verdade, talvez você volte na outra encarnação e você não precisa morrer, ter uma morte, ter um desencarne como aquele que você teve. Todo mundo conhece a história do rapaz que voltou e tinha que perder um braço. Ele só perdeu um dedo. Era preciso ele perder um braço, pelo mal que ele tinha feito no passado. Mas ele trabalhou nessa encarnação tanto no bem, fez tão bem, que chegou na hora do acerto de conta, ele perdeu só o dedo. Isso é nós. É exemplo que serve para nós, para o nosso dia a dia. A gente tem que trabalhar no bem. E é interessante porque quando a gente começa a praticar o bem, começa a trabalhar no bem, a gente fica animado. A gente quer fazer mais. A gente faz uma coisinha pequenininha hoje, e aí a gente quer procurar alguma. Será que tem mais alguém que está precisando? A gente quer fazer mais. E a gente contamina as pessoas que estão à nossa volta. Parece esse vírus que está por aí. A gente fazendo o bem, a gente contamina. Acreditem. Contamina as pessoas que estão à nossa volta. É interessante. É tão gostoso o trabalho que vocês fazem. Eu não canso de falar. É maravilhoso o trabalho que vocês fazem aqui no sábado, gente. Fantástico. É uma bênção. Quantas pessoas vocês mataram à fome nessa pandemia? Quantas? E tudo começou que tamanho? Tão minúsculo, não foi? Um sonho, um desejo de alguém. Vamos fazer? Vamos. Mas como que a gente vai fazer? Não sei, mas a gente vai fazer. É tudo tão interessante que a espiritualidade vai guiando. Eles vão nos levando. A gente tem que começar só. A gente não precisa falar assim, não, eu vou salvar Nurca inteiro. Não. Salva só o meu vizinho que está ali na porta. Só aquele ali. É o começo, é o pontapé inicial. Quando a espiritualidade vê que você começou a trabalhar, você começou a fazer com aquele ali, os outros vão chegar. E eles vão te dar condições de você ajudar o outro.
e o outro, e depois o outro, e mais outro, e mais outro. Tudo acontece. Chico, tem uma passagem do Chico que ele ia muito num bairro muito pobre, e ele ia, levava a palavra e levava comida, porque o Chico mesmo dizia, de barriga vazia, ninguém consegue. E ele levava comida, mas chegou um belo de um dia, o Chico não tinha nada. Nem um grão de arroz para levar. Nada, zero. E aí perguntaram para ele, Chico, como é que a gente vai fazer? Olha, eu não sei, mas a gente vai lá assim mesmo. A gente vai levar pelo menos a palavra para eles, a gente vai levar. E foram. E chega lá, já está, né? Aquela multidão lá já esperando, todo mundo de cestinha, sacolinha na mão, todo mundo esperando as palavras do Chico chegar. E o Chico chega e eles olham e não vê, né? Não tinha nenhum carrinho de mão, não tinha nenhuma carrocinha, não tinha nada, não começa, cadê a comida? Não trouxe nada para nós. E aí o Chico fala, olha gente, infelizmente hoje eu não tenho nada. Mas eu trouxe a palavra de Jesus e tudo mais, e alguns dos nossos irmãos menos esclarecidos ainda, não, eu quero comida. E se revoltou, alguns saíram, mas a grande maioria ficaram. E passado alguns minutos, Chico pregando e falando, de repente aparece um caminhão. Não era uma carrocinha, era um caminhão de comida. E aí chega e pergunta, o Chico Xavier está por aí? Aí o Chico, né? Tô aqui, né? Aí, bem, posso ajudar, meu irmão? Eu trouxe um caminhão de comida para o senhor doar. Da onde saiu isso? Aí ele falou assim, meu patrão lá em São Paulo teve no centro aqui em Uberaba e ele recebeu uma psicografia do filho dele alguns anos atrás e ele falou que ele ia ajudar você um dia. E chegou, o dia chegou. Aí o Chico falou, como é que você sabia que nós estava aqui? Porque não tinha ninguém lá no centro do Chico. Todos os trabalhadores tinham ido, porque era assim que eles faziam, não tinha ninguém. E aí ele fala, tinha um senhor de cabeça, cabelo branco, barba branca, barba comprida e tudo mais, e deu a descrição toda. Foi ele que indicou que você estava aqui. Será que a gente sabe quem era esse senhor de cabelo branco, de barba branca, que disse aonde o Chico estava? Então, gente, é só a gente querer. A gente tem que querer fazer. O Chico podia ter ficado sentado lá dentro do centro, porque não tinha nada para ele levar. Mas o Chico que a gente conheceu, conhece, o Chico não era desse tipo de pessoa de cruzar o braço para nada. Por quê? Porque o Chico tinha esse amor no coração. Ele tinha esse sentimento. Ele vivia dizendo que ele iria sofrer muito. Ele sofria muito quando alguém magoava ele. Mas ele ia sofrer muito mais se ele fosse o ofensor. É isso que a gente tem que aprender. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Será que a gente ainda usa isso ainda? Será que a gente ainda faz? Tão comum, né, gente? Às vezes a gente com a nossa consciência, a nossa pobreza de sentimentos ainda, a gente faz comentários tentando ocultar os erros e o defeito daquele irmão, quando na verdade a gente está trazendo aqueles defeitos à tona. A gente às vezes está fazendo um comentário sobre o irmão e aquele comentário muitas vezes é um comentário infeliz. Ou a gente fez, ou a gente ouviu, e a gente acaba trazendo aquela situação à tona. Então, quando a gente for falar de alguém, busquemos falar o lado bom dessa pessoa. Porque todos nós temos defeito, mas todos nós temos também o nosso lado bom. Então, quando a gente estiver numa rodinha de amigo que saiu um comentário menos feliz de algum irmão, mudemos essa conversa.
Vamos trazer um sentimento, olha, ele realmente ele fez isso, mas ele é muito bom, ele é um trabalhador, ele ajuda a limpar a casa espírita, ele traz as coisas lá de baixo para cima. Vamos trazer o lado bom, vamos fazer essa coisa boa fluir. A gente sabe que os maus, eles gritam para os 4 cantos do mundo, aos berros. E nós, eu vou nos incluir, que a gente ainda não é, mas pelo menos a gente está se esforçando, caminhando para estarmos melhores. A maioria das vezes a gente fica calado. Então eu digo que o bem, ele é muito tímido, ele é medroso. A gente tem medo de falar do bem. A gente se sente acanhado de falar do bem. Mas quando o mal aparece, ele grita para todo mundo ouvir. Ele pega um megafone e sai gritando para as ruas. E a gente ouve. E a gente se cala diante dessas situações. Não podemos nos calar. A gente tem que falar. Olha, fulano é bom, ele fez um ato muito bom, ele ajuda muita gente. A gente tem que gritar. É o que contamina os outros, é isso. O bem precisa ser exposto. Isso é amor, gente. Isso é amor. Você falar do bem é você amar. Você tem que trazer o bem. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar quanto for possível. Então, a gente tem que ser indulgente com os nossos irmãos. E aí eu grifei atos aqui, porque muitas vezes a gente julga a pessoa, quando na realidade nós deveríamos de julgar o ato da pessoa. Ninguém é mal. Ele está mal nesse momento. Ele está equivocado. Mas ele não é mal. Mas o que a gente faz? A gente julga ele. A gente não julga os atos dele. Todos nós temos defeitos. Todos nós erramos. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu não dou um passo para trás. Para mim, tem que seguir sempre em frente. Mas se eu caio dentro de um buraco, será que não vai ser mais fácil eu dar um passo para trás, um para o lado e sair daquele buraco? Será que não vai funcionar mais do que eu ficar arranhando um barranco ou tentando sair dali, gastando energia, tentando sair daquele buraco sem ter como? Então, às vezes, é preciso dar um passo atrás. É preciso a gente reconhecer que a gente errou. Então, eu dou um passo para trás, dou um passinho para o lado e eu sigo em frente de novo. Não é vergonhoso nenhum reconhecer que está errado. Esse passo para trás é a gente reconhecer que a gente está errado. Reconhecer que nós somos humanos. Ninguém aqui é perfeito. Se nós fosse perfeito, a gente não estaria aqui no planeta Terra. Aqui não é planeta de perfeição. Aqui não é planeta de felicidade ainda. Nós temos flashes de felicidade. Coisas pequenininhas. Para quê? Para que a gente não desanime. Porque se a gente fosse só sofrer, só sofrer, só sofrer, ninguém aguentaria. Então é preciso ter esses momentos de felicidade na nossa vida. Faz parte. Mas não esqueçamos que nós somos humanos. Que nós erramos, que a gente cai. O importante, gente, é o esforço. Ninguém aqui vai chegar santo do outro lado. Nenhum de nós pode ter certeza disso. Nenhum de nós vai chegar santo do outro lado. O que vai contar do outro lado é o esforço que nós fizermos para nos melhorar. É isso que a espiritualidade quer. Que a gente se esforce. Eu não posso fazer ainda, eu não consigo fazer, mas eu estou me esforçando. Eu quero fazer. A gente começa com quero, depois a gente dá um passinho, outro passinho, e a gente vai melhorando. Eu tenho que me esforçar. Esse é o ponto. Se eu não me esforçar, eu vou seguir dentro desse buraco por muitos anos. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e das mais das vezes velados.
Quando criticais, que consciência se há de tirar das vossas palavras? Quando a gente está criticando, quais as consequências que as nossas palavras vão ter? A gente sabe que o nosso pensamento, né, a gente pensa, a gente fala, a gente está criando. Então, quais são as consequências dessas palavras que a gente está falando? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais que o culpado? Talvez o meu irmão hoje está perdido no mundo do crime, e aí eu estou censurando, eu estou criticando ele. Será que na encarnação passada, ou 2 encarnações passadas, será que eu não tive na mesma situação, implorando o perdão de alguém? Será que eu não tive ali, naquela situação? Talvez eu possa ter sido um criminoso pior do que ele. Posso ter cometido crimes mais bárbaros do que ele. E agora eu estou aqui, me achando, né, a última bolacha do pacote, e não consigo, né, olhar para o meu irmão com verdade. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então, o que estão pedindo para nós? Deixa teu irmão, ajuda ele, mas não julga, não condena. Você tem que julgar você. Você tem que julgar teus atos. É você. Madre Teresa dizia, afinal das contas, é entre eu e Deus. Eu não posso evoluir nenhum de vocês. Eu não posso mudar nenhum de vocês. Eu posso ficar aqui 24 horas por dia falando dos ensinamentos de Jesus, dos bons espíritos e tudo mais. Eu não vou convencer nenhum de vocês a mudar. O único que vai fazer isso é vocês mesmos. Ninguém mais. Você só vai mudar você. Eu amo meus filhos. Eu dou as diretrizes, mostro os 2 caminhos, eles escolhem. É com eles. É com eles. Eu não posso mudar eles. Cada um pensa e age por si. Quando era pequeno eu guiava, mas agora adulto, como é que eu faço? Oro. A única coisa que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada. Meu filho morava comigo, simplesmente cismou que ia mudar para a Califórnia. Está lá na Califórnia. Passando perrengues e tudo mais. Escolha dele. Estava dentro da minha casa, bonitinho, né? Comidinha prontinha, tudo bonitinho. Não, vou para a Califórnia. Vai para a Califórnia, meu filho. Vai conhecer a Califórnia, vai ser feliz lá na Califórnia. Aí liga, pai, meu filho, a gente escolhe, né, meu filho? A gente escolhe os caminhos da gente. Ele fala, vai com Deus. Aí, a semana passada, ele falou para mim assim, estou lendo um livro e você vai gostar do livro que eu estou lendo. Eu falei, é mesmo? Me dá o nome, né? O livro dos Espíritos. Interessante. Quando você estava aqui em casa, eu te mostrava. Tem centenas de livros lá em casa. Eu falava, pega um livro, vai ler. Não quero ler, não. Ok. Vai ler. Vamos para o centro? Meu filho, hoje não, pai, estou tão cansado. Vamos para o estudo, meu filho. Não, para você com meu amigo. Eu vou para a Califórnia. Vai lá para a Califórnia, meu filho. A escola lá é melhor do que essa. Tudo tem tempo, gente. Às vezes a gente quer atropelar o tempo de Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus está demorando muito, eu queria tanto que isso acontecesse. Para Deus não tem tempo. Deus não conta o tempo por horas como nós. As coisas vão acontecer na hora exata, na hora que tem que ser. Podemos buscar, espernear, fazer o que quiser. Só vai acontecer na hora certa. Tudo tem hora certa. Tudo, 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 tudo. Nada está fora do lugar. Absolutamente. Cada um está onde tem que estar. Com quem tem que estar. Aprendestes que foi dito.
Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus, e que faz se levantar o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Porque se não amardes os que vos amam, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, o que Jesus está dizendo para nós? Que a gente precisa amar incondicionalmente, independente de quem quer que seja. Branco, preto, rico, pobre, gay, hétero, gordo, magro. Não importa, gente. Não importa. Eu ia falar baixinho e alto, eu ia desistir dela. Então, gente, a gente precisa lembrar que Jesus veio nesse mundo sem necessidade. Jesus não precisava ter vindo aqui. Mas já tinha mandado tantos profetas antes para nos guiar e tudo mais, e a gente não ouvia. Até que ele tomou essa decisão de vir. Imagina. Para Jesus chegar aqui na Terra foram mais de 1000 anos de preparação, de limpeza do planeta Terra, para que Jesus pudesse estar aqui, para nos ensinar, para vivenciar e mostrar para nós que é possível fazer, sim, é possível. Então não é porque ele era Jesus que ele fez porque ele compreendia que era necessário amar. Jesus tinha medo? Tinha, claro que tinha, né? Quantas vezes Jesus falou assim, ô pai, está chegando a minha hora, né? O que vai acontecer? Gente, é normal. Quando uma situação de risco chega perto de nós, a gente tem medo. Mas a hora que a gente tiver com medo, o que a gente tem que fazer? Nos conectarmos com ele. Internet, daqui para lá, é só através da oração. Se a gente não fizer essa conexão, ela não funciona. E a oração sentida, gente, oração aqui de dentro. Ó. Quando a oração é verdadeira e sai do nosso coração, os espíritos falam que ela arrebenta as portas do céu. Quando a oração é verdadeira, ela arrebenta as portas do céu. Ela atravessa direto. Ela não vai para onde as orações vai, né? Naquela sala bonitinha que recebe todas as orações. Quando é uma oração verdadeira, ela vai direto ao Pai. E aí ele vai designar alguém para vir. Não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo ali, porque essa oração chegou, né? Lá da terra, uma oração assim não é muito comum, né? Mas chega. É isso que a gente tem que querer. Gente, eu vou passar um aqui. Bom, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, olha só, gente, essa parte é muito linda. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, quer dizer, onde inicia a caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Então, quando a gente começa a amar o nosso próximo, nós estamos começando a entrar na caridade. Mas quando a gente consegue amar verdadeiramente o nosso inimigo, é o ponto sublime. É o auge. É o point da caridade. É ali que a gente realmente entendeu o que é amar. Bom, para a gente encerrar com esse pensamento aqui do Danilo. O arrependimento é o caminho mais curto para pedir perdão. Então, se quer pedir perdão, se arrependa de verdade. Aí você vai pedir o perdão verdadeiramente. Mas o amor é o caminho mais certo para nunca se arrepender de perdoar. Então é isso aí, gente. É isso que a gente tem para a semana. Muito obrigado a todos pela paciência, por estar aqui nesse domingo tão gostoso, né? Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana cheia de saúde, de paz, de muita harmonia na nossa família, aqui no Brasil, onde quer que seja. E que possamos realmente acreditar que nós somos capazes de amar e perdoar. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Peraí, que tem que ser honesto, que é
vai ficar surdo.